Fala galera, aqui é o Rodinei e esse é o canal Novo Mugiwara. Bom, esse é mais um vídeo sobre One Piece e nesse caso eu vou falar sobre um personagem específico, o Brook. Eu vou falar um pouco sobre o personagem e sobre uma teoria que gira em torno dele e sobre a minha opinião sobre essa teoria. Então vamos lá. Brook é um esqueleto que atualmente faz parte do bando do Chapéu de Palha. Ele possui a Yomi Yomi no Mi, fruta da ressurreição, que é uma fruta que permite ao usuário que após ele morrer tenha uma nova vida. E com o Brook não foi diferente. O ex-membro dos Piratas Rumbar, após morrer envenenado por causa de um ataque inimigo, teve a possibilidade de reviver. Porém, ficou sendo apenas uma alma durante um ano vagando no Triângulo Florian para encontrar seu corpo. Quando encontrou, já era apenas o esqueleto, tendo como característica do seu antigo eu apenas o seu cabelo afro. Após reviver e encontrar seu corpo, Brook ainda ficou vagando sozinho por mais 50 anos, passando por várias dificuldades, encontrando vários inimigos ao decorrer desse tempo, até encontrar Luffy, quando após alguns acontecimentos entrou para o seu bando, tendo então Luffy, a partir desse momento, como seu capitão. Brook é o único remanescente dos Piratas Rumbar, sendo então o único responsável por carregar o sonho da tripulação, que era de dar a volta ao mundo e reencontrar Labum, um antigo companheiro deles que eles deixaram para trás porque era apenas uma baleia muito jovem para viajar ao mundo com eles. Então Brook basicamente vive sua nova vida apenas para reencontrar Labum, ou seja, ele vai dar a volta ao mundo com os Piratas do Chapéu de Palha e o fim da sua jornada será encontrando Labum. Por isso, ele fez uma grande amizade com Luffy, pois Luffy já tinha encontrado com Labum antes e acabou meio que entendendo os motivos do Brook para querer dar a volta ao mundo. Então, eles criaram uma amizade basicamente por terem essa ligação com a Labum desde cedo. Agora eu vou falar um pouco sobre a teoria que gira em torno do Brook. A teoria sobre ele é que ele possa ser basicamente imortal. Então eu vou apresentar alguns pontos positivos sobre isso. Brook não possui um corpo normal, ele é apenas um esqueleto, ou seja, ele não possui nenhum órgão interno, o que o humano comum possui. Sendo assim, se torna impossível ferir de forma fatal o corpo do Brook, ou seja, ele não pode tomar um tiro no coração, uma facada, nem nada que vai gerar um sangramento, vai fazer ele perder sangue, coisas do tipo, que possa causar uma hemorragia e eventualmente a morte do Brook. Esse é o primeiro ponto que reforça a teoria dele ser imortal. Segundo, Brook também tem a capacidade de regenerar seus ossos, ou seja, mesmo quando seus ossos estão feridos, ele após ingerir alguma coisa que tem uma grande quantidade de cálcio, no caso ele geralmente ingere leite, o corpo dele se regenera, os ossos quebrados voltam ao normal e tudo mais. Ele também não apresenta traços de decomposição no seu corpo. É um pouco engraçado falar isso. Ele já é um esqueleto, então meio que o corpo dele já se decompôs. Mas mesmo assim, os ossos também se decompõem após um tempo. E o Brook ficou mais de 50 anos viajando no mar e seu corpo ainda assim não possui nenhum traço de que tenha algum tipo de decomposição por causa do tempo ou coisa do tipo. Apesar do mundo de One Piece ser diferente do nosso mundo, acredito que nesse aspecto vai ser algo parecido. E por último, Brook possui cerca de 90 anos e ainda assim age como se tivesse apenas 30, ou seja, a idade dele não interfere em nada no seu corpo. O que a gente já viu que em One Piece a idade faz uma diferença. Um exemplo, Barba Branca, que era o homem mais forte do mundo, porém a sua idade já fazia com que ele não tivesse mais aquela força que tinha quando mais jovem. Porém, o Brook, mesmo morto, mesmo com 90 anos, apresenta a mesma idade que ele tinha quando ele morreu. Então, ele ainda está no auge da força física dele, mesmo após 50 anos dele ter revivido. Isso é um ponto. Ou seja, talvez o tempo não interfira na vida dele. Ou seja, o tempo para ele não passa. Pode passar 50 anos que para ele é a mesma coisa que nada. Esse é mais um ponto que interfere, que apresenta algo positivo a essa teoria de que o Brook não venha a morrer. Porque o corpo dele basicamente não vai envelhecer, ele não vai ficar mais fraco por causa do tempo e ele não vai envelhecer e morrer por causa do tempo. Essa é a teoria em si do motivo dele possivelmente ser imortal. Agora eu vou apresentar alguns pontos negativos dessa teoria, alguns pontos que
fazem essa teoria meio que cair por terra ou apresentam algumas dificuldades dessa teoria se concretizar. Brook ainda assim é um usuário de Akuma no Mi, ou seja, caso ele caia no mar, na água, ele vai perder os poderes, então ele basicamente vai morrer. Então, se ele ficar muito tempo embaixo da água, ele perde os poderes dele e morre. Basicamente, esse é o primeiro ponto que já quebra essa teoria. Ele também poderia morrer caso o seu corpo seja destruído, porque o corpo dele funciona basicamente como um recipiente para sua alma, algo que prende a alma dele a esse plano. Se o corpo dele não existir mais, se o corpo dele for destruído a algum ponto que ele não consiga regenerar, basicamente a alma dele não tem mais aonde ficar e acabaria ele morrendo. Há também a possibilidade da alma dele ter uma espécie de prazo de validade. Sendo assim, apesar de não aparentar a idade que tem, em algum momento esse prazo chegará ao fim e ele simplesmente acabar morrendo. Tem essa possibilidade. Então, ele pode aparentar ter 30 anos, mesmo assim via morrer, porque basicamente a alma dele teria chegado ao fim do prazo dela na Terra. Acho que seria basicamente isso. Outra coisa é que, apesar dele não possuir um corpo normal, a vida dele é basicamente como se fosse de uma pessoa comum. Ou seja, a Akuma no Mi dele o fez ter uma nova vida sendo igual a uma pessoa comum. Então ele necessita comer, beber, dormir. E caso ele não pudesse fazer essas coisas, ele provavelmente acabaria tendo o corpo dele debilitado, basicamente dizendo assim, e acabaria morrendo. Então são essas as possibilidades da morte dele, os pontos negativos à teoria dele ser imortal. E tendo esses pontos a favor e contra, eu chego à ideia de que o Brook provavelmente não seja imortal. Porque pelo fato dele ter muitas coisas que possam causar a morte dele, torna difícil a imortalidade. Mas eu mantenho ainda um ponto de esperança de que a questão do tempo não afete ele, que a alma dele não tenha um prazo de validade. O que assim seria um exemplo, ele não, se nada interferisse na vida dele, se nada acontecesse ao seu corpo, ele basicamente viveria uma vida eterna, como se o tempo não passasse para ele. É basicamente isso que eu vejo. Mas e aí? O que vocês acham? Vocês acham que o Brook seria imortal ou não? Deixem no comentário. Comenta o que vocês acham sobre essa teoria dele ser imortal. Então é isso. Muito obrigado pela sua atenção. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Deixe seu like, comenta o que você pensa sobre essa teoria e até a próxima. Valeu!